Fala, meus queridos! A voz até falhou. Ixi, Maria, segunda de manhã é assim mesmo. Bom dia aqui na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Estamos aqui repetindo aquela live da semana passada que não deu certo. Então, resolvemos voltar essa semana para a gente recomeçar desde o começo. Porra, segunda de manhã, galera, me dá um break aí, me dá um... Então, resolvemos começar tudo de novo com a live para a gente desvendar todos os mitos aí sobre o visto de estudante, para esclarecer o que essas agências vêm dizendo aí que não bate e que estão enganando pessoas, fazendo com que elas gastem mais dinheiro comprando dois vistos ao invés de um. Enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente vai falar com a Luciana Lang da Link Study, que é uma agência que a gente confia e que atende todos os requisitos que a gente colocou aí para que você precisa analisar quando você vai escolher uma agência, né? Por exemplo, a Luciana mora aqui há 20 anos, então ela tem conhecimento de Austrália, ela sabe como é a vida na Austrália, ela está por dentro das mudanças, né, das atualizações das regras, porque ela vive aqui, né? Então ela está por dentro disso. Tem agências dela no Brasil, tem agência dela aqui na Austrália que vai poder te atender quando você chegar, que vai poder te atender quando você precisar renovar o seu visto, enfim. A Link Study, ela atinge aí todos os requisitos que você precisa de uma agência e o mais importante, ela é uma agência que a gente confia e que não vai te vender o que você não quer, nem o que você não precisa, porque eles não estão só atrás de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro às suas custas. Eles realmente estão interessados em realizar a sua vontade de vir aqui para a Austrália. E é por isso que a gente trouxe eles aqui hoje, para a gente poder esclarecer essas dúvidas todas que vocês têm e também para esclarecer os absurdos que vocês estão trazendo aí, que outras agências estão falando, para a gente poder esclarecer isso daí de uma vez por todas, tá bom? Sejam muito bem-vindos aí, eu tô vendo uma galera dando um tchauzinho aqui para mim, dando um coraçãozinho também, muito obrigado por isso. Estou indo em abril. Boa, Bruno. É isso aí, cara. Deixa eu ver se a Lu já entrou aqui, e aí eu vou convidar ela aqui, beleza. E ela já deve entrar aqui em alguns segundos. E eu espero que vocês curtem e tirem proveito dessa live. Hoje, com certeza, a gente vai torcer para que a live aconteça e, pelo jeito, já a internet da Lu tá funcionando, né, Lu? Tá. Hoje a gente não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo. Não está chovendo, está um sol, tá tudo ok aqui hoje. E teve gente que perguntou, inclusive, se a situação das enchentes melhorou. Você que mora aí pode dizer melhor do que eu. Como tá isso daí? Não em todos os lugares, infelizmente. Aqui em Gold Coast, na região assim mais central, está tudo ok. As chuvas diminuíram bastante, então as enchentes melhoraram. Mas na parte ali do norte de New South Wales, aqui na fronteira, né, com Queensland, ainda está bastante... não está normalizado ainda. Então, a gente está, inclusive, buscando ajuda para arrecadação de roupas e mantimentos, porque as pessoas perderam casas, está uma situação bem triste. Pô, que pena ouvir isso. Para quem não sabe, a Austrália tem grandes problemas de, como fala, desastres naturais, né? E um deles é a enchente e a outra são quando queima, como é que fala? Bushfires. Queimadas. Os bushfires. Eu tava com bushfires, eu tava tentando lembrar o nome Em português. E eu te As lembro em inglês. Então, as queimadas acontecem muito no verão, e aí quando o verão vem fechando, que começam as chuvas na parte que é mais subtropical e tropical da Austrália, chove muito e tem problema de enchente. Então, são problemas muito sérios que a Austrália enfrenta. Mas vamos focar aqui na live, vamos falar de coisa boa. A Lu voltou aqui e eu vou falar para ela se introduzir, né, se apresentar de novo aí, porque para a galera que não conseguiu entender nada da live passada, ou perdeu, ou chegou agora, enfim, essa é a Luciana, da Link Study. Lu, muito obrigado por você disponibilizar de novo o seu tempo para a gente voltar aqui e refazer a live. E eu queria que você contasse um pouquinho de você e da Link Study. Bom, primeiramente, bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. É uma honra participar da live. Imagina, muito obrigada pelo convite. A gente
a oportunidade que a gente precisava realmente para desmistificar aí, né, diversas questões. Então vai ser um prazer. Eu sou a Luciane, como você mencionou, sou da Linkstudy. Cheguei na Austrália pela primeira vez há 20 anos e moro em Gold Coast, mas quando eu cheguei em Sydney. E a Linkstudy ela surgiu com o objetivo principal de trazer uma agência de qualidade para os estudantes. Então, quando a gente pensou em Linkstudy, quando a gente pensou em agência, né? Então, agência, será que eu vou com a agência? Eu não vou? Né? Como que é? Então, assim, a primeira coisa que vem em mente quando a gente pensou em Linkstudy e em agência é realmente criar uma agência que a pessoa possa falar assim, nessa agência eu posso confiar, é um atendimento de qualidade. E aí vem nosso histórico aí por alguns anos já. Show! E isso é o primeiro mito que eu quero desvendar com a Lu, que é a galera, né? Vou sair um pouco do primeiro mito que a gente falou na segunda passada, que você me deu um gancho aí muito interessante sobre a galera que vem perguntar, tô pensando em ir sozinho, né? Sem agência. E aí, esse mito eu mesmo vou te desvendar, que é o seguinte, não faz o menor sentido por várias razões. Primeiro que a agência séria, a agência boa, como a Linkstudy, ela não vai cobrar você pelo atendimento, tá? Então, o atendimento é gratuito. Você vai tirar suas dúvidas, você vai fechar o seu intercâmbio sem pagar nada para a Linkstudy. O que você vai pagar é para a escola, é para o visto, são outras coisas. A Linkstudy não tira dinheiro de você, né? Então, você ir lá sozinho ou você usar a Linkstudy dá no mesmo financeiramente. Você não vai economizar mais dinheiro fazendo sozinho. Tá? A agência traz uma facilidade de ter o contato das escolas, de saber quais são as escolas, de apresentar para você as opções que você tem em todas as cidades que você quiser escolher fazer o intercâmbio. E se você fizer sozinho, você vai ter que ligar uma por uma, né? Pegar o contato. Eu acho que tem escola que nem libera o COI se não tiver uma agência envolvida. A Lu pode me dizer se sim ou se não. Então, não tem por que você fechar sozinho. O que você precisa fazer é achar a agência certa, né, Lu? Exato. Esse é um tópico bem comum, inclusive eu vejo em grupos de Facebook, as pessoas perguntando. Então, assim, a pessoa que tem essa dúvida, eu entendo, porque às vezes a pessoa fica realmente, será que eu vou pagar mais barato, né? Então, assim, como você mesmo disse, quando você faz com uma agência, a agência ela já faz, a gente parte do princípio, né? Que a agência ela vai fazer um filtro de acordo com o seu perfil. Então, assim, existem diversos tipos de escolas de inglês. Então, para a pessoa que não conhece, é só o nome de uma escola e um website. Então, a agência ela vai falar para você, olha, essa escola aqui, você precisa realmente estudar mais, essa escola é um pouquinho mais leve, até pelo perfil. Esse é um ponto muito importante, porque tem estudantes para escolas, a gente tem que casar isso, né? E também tem os horários, então às vezes são muitos horários de aula, uma escola é de manhã, outra é à noite, outra são 2 dias e meio. E tem a questão financeira também. Então, assim, existem sim agências que cobram taxa administrativa para te ajudar, né? Então, não é o caso da Linkstudy, como o Lucas estava falando. Então, assim, a gente tem parceria com as escolas e as escolas, lógico, nos pagam uma comissão pelo curso, independentemente de qual escola ou qual curso, e dessa forma que a gente trabalha. Então, inclusive, quando a pessoa fala, olha, às vezes dá na mesmo valor você pagar para uma escola diretamente ou para uma agência, na verdade fica muito mais caro se você fizer diretamente sozinho, porque você vai... muitas escolas elas dão desconto justamente para quem tem alguma promoção especial com a agência. A Linkstudy, pelo nosso tamanho, a gente consegue muitas vezes opções de parcelamento, que se a pessoa vai direto na escola, por não conhecer quem é aquele estudante, a escola não vai liberar essa opção de parcelamento. Tem a questão também da facilidade da gente ter agências no Brasil e na Austrália, e também temos em Londres, mas para quem está fazendo uma transferência do Brasil, a gente tem nossa conta há 13 anos já, nossa pessoa jurídica no Brasil, a pessoa pode pagar a nossa conta no Brasil, ao invés de ter que fazer a transferência internacional, será que meu dinheiro vai chegar? Né? Quem vai receber? Qual o câmbio? Então,
Eu posso ficar falando disso aqui, Lucas, bastante, porque as vantagens, elas são reais, né? Sim. Então é isso. Então não tem porquê, né? Procura Não. Link Study. Eu vou deixar um link no na nossa bio para você procurar Link Study através do nosso link. E também vou postar esse mesmo link nos stories depois da live, tá bom? O primeiro mito que eu queria que você desvendasse, que é um dos maiores absurdos que eu já escutei, e eu venho escutando isso já há algum tempo, não é de hoje, é a agência falar que a pessoa está muito velha para fazer o intercâmbio, né? E a minha pergunta para você existe idade limite para a pessoa conseguir o visto de estudante? Não, não. A gente até mencionou na outra live, né, de um casal, eles já tinham 60 e poucos anos, e eles resolveram fazer um ano de inglês na Austrália. Na verdade, 10 meses de inglês e tiramos o visto para um ano, né? 2 meses de férias. E assim, o que acontece é que quando a pessoa ela já tem uma idade mais avançada, no sentido de já ter terminado os estudos, né, ensino médio ou faculdade, então, passou dos 30, às vezes a gente escuta as agências falar, algumas agências falarem isso, a pessoa mesmo ter receio por ter lido muito sobre isso. Então, o que vai contar são vários fatores que vão contar. Então, o motivo da viagem. Então, eu quero ir para a Austrália fazer um curso, sei lá, fazer um mestrado, né? Ou fazer um curso VET, um curso técnico, ou fazer um curso de inglês. Qual o motivo? Por que eu quero fazer esse curso? Qual a relevância que esse curso vai ter ao meu retorno para o Brasil? O primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um motivo para retornar para o Brasil. Quais são os meus vínculos com o Brasil? Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho esse casal que veio para cá, eles vieram para Brisbane. Ele trabalhava ainda, ele era aposentado, mas ainda trabalhava, e ele conseguiu uma licença de um ano no trabalho dele. Então, ele tinha essa carta de que ele, retornando para o Brasil, ele estaria trabalhando novamente. Os filhos dele, já crescidos, né, estavam todos no Brasil, os netos. Então, assim, qual o motivo do seu retorno? Né? O teu trabalho, a sua família. Então, a gente tem que pensar, cada pessoa é um individual. Então, não existe uma regra, assim, você está muito velho para fazer intercâmbio. Tem pessoas que realmente, pela idade e o histórico acadêmico, profissional, não contribuem. Então, a gente tem que ter ali um balanço de tudo, né? Tem que ter todos, exatamente. Se a pessoa tem uma idade um pouco mais avançada, mas se ela tem todo o perfil de que é seguro esse intercâmbio, ela tem realmente um motivo, né, para ir e voltar, esse visto certamente será aprovado. Não tem, eu não vejo isso como um motivo para que não seja. Tá. Olha, eu não tenho cachorro não, tá? É o cachorro do vizinho, mas como a parede aqui na Austrália é de papel, parece que o cachorro tá aqui na minha sala latindo. Tá? Mas não é. Ele quer participar. Ele quer participar. O que a Lu está querendo dizer com isso, né, e que tem que ficar muito bem claro isso para as pessoas, é que apesar da Austrália ser um país de oportunidade, que dá oportunidade de imigração, quando você vem fazer um intercâmbio, o primeiro ponto é que tem que fazer sentido isso para a sua vida, o intercâmbio. Você não vem fazer um intercâmbio a troco de nada, né? Quer dizer, as pessoas vêm, mas para a Austrália tem que fazer sentido, né? Apesar da Austrália ser aberta assim para imigração, quando você vem fazer um intercâmbio, eles querem que você prove que você vai vir fazer um intercâmbio, que você vai embora. Você não pode dizer para a Austrália, vou aí fazer intercâmbio porque eu quero imigrar. Se você falar isso, o seu visto vai ser negado na hora. Não é assim que funciona, né? Tem que fazer esse sentido de tipo assim, ó, você tem que provar para a Austrália que você vai vir, mas que você vai embora. O que você vai fazer aqui depois, você vai aplicar para outro visto, você vai tentar imigrar, é outra coisa. Mas antes de sair do Brasil, a Austrália tem que ter certeza de que você vai sair com a intenção de voltar. É esse o ponto, né? Se você conseguir fazer isso fazer sentido, não importa a sua idade, né? Exato, não importa. E eu queria adicionar mais um fator que vai esclarecer a dúvida da pergunta anterior e eu vou linkar com essa. De precisar de uma agência e a idade da pessoa. Então, a Link Study, nós somos especializados em vistos australianos. Então, na hora de fazer a carta de intenções do estudante,
nós somos altamente qualificados, né? Treinados pela própria imigração, que fazemos parte há muitos anos, e como agente qualificado. E, então, a gente auxilia o estudante a fazer essa carta de intenção. Porque muitas vezes o estudante ele escreve alguma coisa que não vai favorecer na análise favorável desse visto. Então, a gente sempre procura auxiliar de uma forma de que esse estudante não vai ter nada que desabone, vamos dizer assim, na carta de intenções. Então, voltando assim, é uma agência muito importante para isso também, para te ajudar com essa carta de intenções. Então, E quando você já tem mais idade, mais ainda. Boas agências, porque tem muita gente que vem pedir ajuda para nós aqui, a Dani e eu, para a gente fazer a carta de intenção, quando, na verdade, a agência deveria estar fazendo esse papel, né? É parte do trabalho da agência te ajudar com isso. Então, se a sua agência não está te ajudando com isso, muda de agência. Vai para a Linkstudy que eles vão te ajudar a fazer a carta de intenção. Né? Então, assim, a agência está lá para te ajudar. As boas agências estão lá para te ajudar. Sim, verdade. E teve um caso muito engraçado, vou fazer um parênteses rápido para não ficar muito extenso, mas uma estudante falou, Luciana, eu não sei escrever direito, eu posso te falar o que eu quero e você escreve para mim? Eu falei, pode, né? Então ela me contou ali, né, o motivo da viagem, de tudo mais, e eu escrevi a carta para ela, logicamente, para ela ler, para ela aprovar, para ela adicionar ou retirar alguma coisa. Ela, Luciana, você escreveu melhor do que eu nem lembrava que eu tinha feito aquele curso, eu nem lembrava que eu tinha... era um visto de casal. Nossa, eu nem sabia que eu amava meu marido tanto assim. E, então foi muito engraçado, assim, porque até ela ficou surpresa da carta dela. Ela falou, pode mandar bala. Então então assim, eu fiquei bem feliz, porque, né, a gente procura escutar o estudante, colocar isso de uma forma profissional para a imigração. Mas, realmente, uma agência boa realmente vai te ajudar com essa carta. Show. Aproveitando que você tocou nesse visto, né, de dependente, de casal, esse é outro mito aí que a gente vem recebendo com muita frequência, principalmente com essa história de Covid, né, que muita agência ficou sem vender e tal, e agora está tentando recuperar financeiramente as vendas aí, e aí fala para a pessoa, visto de casal tem risco, não pode, não sei o que, vai ser negado, você não vai conseguir trabalhar, bota um monte de medo nos casais, e que são verdadeiramente casais, e faz com que esses casais comprem 2 cursos, 2 vistos, e isso eu acho uma puta de uma sacanagem. Então a Lu vai explicar se realmente quais são os riscos de aplicar o visto de dependente e se, quer dizer, primeiro, se existe, né, esse negócio de negar só porque é dependente vai negar. Eu acho que não existe. Isso é um mito, né, Lu? É um mito, certamente é um mito. O visto de casal, ele é um visto bem comum, né? E a gente sempre tem que observar as duas pessoas. Então, lógico, o estudante principal, a gente vai colocar mais ênfase, a gente vai pedir a quantidade de documentação maior, com certeza. Mas o dependente também vai precisar mostrar para a gente questão acadêmica, profissional e também financeira. Então, é um mito falar que não pode, que não é possível, que o visto é mais arriscado, de maneira alguma, né? O visto ele não é mais arriscado, que o visto ele demanda uma atenção especial para 2 pessoas, sendo que a imigração vai estar analisando a vida profissional, né? O histórico de 2 pessoas, né? E também tem que levar em consideração que a gente tem que mostrar qual é o vínculo, se esse relacionamento é estável, se eles estão realmente juntos por um período, pelo menos 1 ano, para que a gente consiga fazer uma aplicação ficar forte, né? Então, a gente até comentou na outra live, né? De a pessoa casou num dia, aplicou no outro dia, pode? Depende, eu falo, cada pessoa, é um individual mesmo, porque assim, se você não tem histórico nenhum anterior, né, ou tem de 2 meses anteriores só que vocês têm um relacionamento, casou num dia, aplicou no outro, pode? Olha, eu não indico, né? Mas se você casou hoje e vai aplicar amanhã, mas nós temos aqui um contrato de aluguel nos últimos 4 anos que moramos juntos, conta conjunta nos últimos 3 anos, enfim, né? Eu tenho comprovações, além do papel, né, do casamento, que nós estamos num relacionamento genuíno, certamente esse visto pode ser analisado mesmo que a pessoa tenha acabado de casar.
E vai vir uma outra pergunta, se vale união estável. Mesma coisa da questão do casamento, né? Da certidão de casamento. Então, sendo que a gente tem que levar em consideração que a união estável, a gente recomenda fortemente que a pessoa tenha pelo menos 1 ano. Algumas pessoas perguntam, Luciana, mas a gente fez a união estável, sei lá, 6 meses atrás, só que a gente fez retroativo, que estamos juntos há 2 anos. Tá, mas a união estável foi feita 6 meses atrás. O que você consegue me comprovar de 6 meses anteriores? Se o casal tiver como comprovar, perfeito, o visto pode ser analisado em conjunto. Lembrando que o estudante principal, obviamente, vai ser o estudante, e o dependente, se quiser fazer um curso, ele pode também. E fazer um curso até 12 semanas. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque teve agência que disse para as pessoas que, se você for em casal, o outro não vai poder estudar. Isso é outra mentira, né? Pode estudar sim, né? Pode estudar. E eu indico que que o dependente faça nem que seja 1 mês, por exemplo, se vier para fazer inglês. Por quê? Porque a pessoa que vem estudar, ela chega aqui, ela tem experiência de ir para a escola, fazer amizades, entrar em contato com outras nacionalidades, conhecer, né? E aprender, obviamente, mas assim, ela tem um contato social também. O dependente, ele fica em casa esperando muitas vezes ou a outra pessoa chegar da escola para contar o que aconteceu. Então, eu acho muito interessante que o dependente faça 1 mês de curso, mas você fala assim, nossa, eu tive uma experiência também, né? Quem o estudante que vem fazer um mestrado, o dependente tem permissão de trabalho 40 horas semanais. Tá? Agora todos estão tendo por uma brecha, entendeu? Mas em momentos normais é bom pensar nisso também. Outra coisa absurda aí que tem falado, primeiro tem muita gente perguntando sobre filho, né? O visto de dependente serve para os filhos também, né? Então tem muitas famílias hoje em dia fazendo intercâmbio, né? Tem. Nós temos, a Link Study tem diversas famílias. Nós somos especializados em famílias. E a criança no ano que a criança faz 6 anos, obrigatoriamente ela tem que estudar. Então, só tem que levar isso em consideração, né, pela questão financeira e organizar. Se é bebê, se é mais novinha, pode ver. Daí, lógico, vai ter a mesma questão de ter uma ajuda financeira, um suporte financeiro também, porque é uma pessoa a mais no visto, mas, obviamente, não precisamos de nenhum histórico desse menor de idade. Outro mecanismo que as agências têm usado aí para convencer a pessoa a comprar 2 vistos em caso de casais é dizer que se o dependente não tem inglês, ele não vai conseguir arrumar emprego. Então, é melhor você vir aí pagar 2 cursos, pagar 2 vistos, porque daí os 2 estudam, aprendem inglês e os 2 arrumam emprego. É outro mito, né, Lu? Isso eu posso dizer por experiência minha, de que você consegue sim arrumar emprego sem inglês, né? E isso é muito comum, né? Sim, é um outro mito, eu concordo com você, e realmente a pessoa não necessariamente precisa vir estudar e ter um inglês ótimo para conseguir um emprego. Isso é um mito, com certeza. Porém, eu gosto sempre de alertar, porque assim, quanto menos inglês você tiver, menos trabalhos disponíveis para que você possa aplicar terão também. Então, assim, se você não tem um nível de inglês, se você não tem inglês, vamos dizer assim, você consegue trabalhar? Sim, você consegue trabalhar. Existem diversos, né, tipos de trabalho. Porém, se você tiver um pouco mais de inglês e te estudar, eu tenho que dizer que, assim, faz uma grande diferença. Eu queria avisar aqui também que a Link Study, a gente tem parceria na cidade de Sydney e Gold Coast, com empresas de cleaner, né, de limpeza. Então, as pessoas que vierem, a gente indica, né? Então, assim, a gente não tem vínculo nenhum com essas empresas, mas são empresas de brasileiros, então a pessoa já chega, para essas pessoas que não têm realmente, então ela consegue, através da gente, o contato desses brasileiros e fazer um teste para ver se a pessoa, né, gosta do trabalho, trabalha bem, e já consegue aí, pelo menos, já chegar com um trial, que a gente chega aqui encaminhado. Então, é só entrar em contato com a gente consegue isso também. Mas para estudantes do Link Study, por favor. O que eu tenho para dizer sobre isso é que eu sempre falo isso para quem acompanha a gente, que é assim, né? Você consegue arrumar emprego se você não tem inglês nenhum, 0,
para aqueles tipos de emprego que você não vai precisar falar, né? Então, se você é um cara que trabalha aí, sei lá, como personal trainer, por exemplo, e fala, eu consigo trabalhar na minha área, sem inglês você não vai conseguir. Se você não sabe falar agachamento, joelho, contusão, você vai precisar falar isso em inglês. Se você não sabe falar isso em inglês, ninguém vai te dar um emprego para você trabalhar como personal trainer. Então, você vai trabalhar onde você não precisa falar, que é fazendo faxina, que você trabalha sozinho, lavando louça, que você não precisa falar muito. Então, assim, são esses tipos de emprego que vão te dar uma qualidade de vida e uma graninha legal, tá? Isso aí não precisa se preocupar. Agora, quanto melhor for o seu inglês, melhores os tipos de emprego que você vai arrumar e, consequentemente, melhores os salários, né? Isso aí não tem. Exatamente. Mas você pode vir e começar e construir isso assim como eu construí. Eu comecei lavando louça e virei chefe de cozinha, fiz o curso, sou chefe de cozinha. Agora eu já trabalho com outras coisas também, trabalho com vídeo, enfim, você vai crescendo junto, entendeu? Você dá 2 passos para trás para dar saltos para frente. É mais ou menos isso. Eu digo assim, a pessoa que vem para cá e ela quer trabalhar, ela vai trabalhar. É isso. Só que assim, a gente tem inclusive aqui, né? A gente tem a lista de trabalhos, né? Então, toda semana, Gold Coast, Sydney e Adelaide, o que a gente faz? A gente lê, a gente pega todas as vagas do seek.com, enfim, de vários lugares que tem as vagas de trabalho. Então, toda semana a gente junta em uma job list, que a gente chama. Então, a gente faz uma lista das vagas de emprego para esses estudantes. Então, se você está aqui em Gold Coast, você não ou Sydney ou Adelaide, você não precisa se dar o trabalho de procurar uma vaga, porque você pega a job list da Linkstudy, as vagas semanais estão todas ali. Então, para ficar cadastrado também no link na nossa bio, a gente tem ali a job list, que a gente envia semanalmente para estudantes da Linkstudy ou não. E a gente tem o que a gente chama Job Help, que a gente fica aqui 3 horas na agência explicando para os estudantes como procurar um emprego, né? Então, o que você não pode falar numa entrevista, o que você precisa falar numa entrevista, como você vai se vestir, onde você pode procurar esse trabalho, como fazer seu currículo em inglês, a gente ajuda também a fazer. Então, assim, a gente dá as ferramentas para que a pessoa consiga trabalhar. Só que, assim, a pessoa tem que procurar e, assim, a pessoa que quer trabalhar, chegou determinada, eu posso te dizer, em 1 ou 2 semanas ela consegue trabalhar aqui na Austrália. Vou te falar uma coisa para você. Aproveita o Linkstudy aí, porque quase nenhuma agência, eu posso até dizer que eu acho que é uma das únicas que faz isso, hein? Que não dá o caminho para você, te dá a vara para você pescar já com a isca lá para você pegar o peixe, cara. Isso aí não é uma agência que faz, não, sem brincadeira, eu tô falando sério. Eu já tô aqui na Austrália, vai fazer 6 anos, e ninguém dá, assim, de mão beijada todo esse tipo de informação, esse tipo de treinamento. Então aproveita, cara. Você não vai pagar nada por isso, isso que é mais importante. Exato, não tem custo algum. E assim, a gente tem muitos estudantes que vêm aqui na agência, às vezes traz um chocolatinho pra gente, fala, consegui aquele trabalho graças a vocês, porque essa vaga de trabalho estava na sua job list. E aí eu fui, liguei, eu falei, olha, eu fui no teu job help, que a gente tem também. Eu falei, gente, é tão bom que a gente fica mais motivado em continuar fazendo, porque realmente são vagas reais que, assim, a pessoa vai olhar e ela assim, realmente ela não tem inglês. E para quem tem inglês também, tem vagas de todos os tipos, né? É uma vaga ali daquela semana. Então, na verdade, assim, eu falo, ó, se você vai ficar, se você acordar, ir pra praia, ficar fazendo nada, você não vai arrumar trabalho. Agora, se você acordar e ir lá, ó, deixar 50 currículos, sair, né, eu te garanto que você vai encontrar trabalho. É isso daí. E a Lu tá só reforçando o que a gente já fala aqui faz tempo, né? Se ficar esperando do céu, não vai cair do Não céu. vai cair. Não vai cair. Aí, ó. Até ele concorda. Olha, você tem que sair na rua, tem que sair batendo de porta em porta, entregando currículo, tem que fazer o seu, cara. Também não vai ficar esperando ninguém te pegar pela mãozinha e te puxar, que senão nem sai do país, fica aí no Brasil, nem já viu. A gente, assim, a gente até pega pela mão um pouquinho, viu? Até pega pela mão. A gente, quando a pessoa chega, a gente leva o banco, a gente consegue. Mas, assim, na hora de ir lá, a pessoa tem que fazer parte dela. É isso aí. Outro ponto muito importante aqui, na verdade não, vou falar sobre uma outra coisa que muita gente pergunta, que é sobre a melhor época para fazer intercâmbio. Existe uma melhor época para fazer intercâmbio? Eu não sei por que algumas agências falam isso para as pessoas, não sei se é porque eles querem que as pessoas vão
antes, né, do que a pessoa planejou aí fala assim, melhor você ir no verão, então vai agora, né? Já fecha e vai. Como funciona? Existe a melhor época para fazer intercâmbio? Não existe. Então, assim, tem pessoas que chegam, por exemplo, o que as pessoas falam, por exemplo, na cidade de Gold Coast, né? Que por ser uma cidade turística, a quantidade de vagas de trabalho no período do inverno, elas diminuem, né? É fato. Porém, isso não quer dizer que a pessoa não vai encontrar um trabalho, né? Temos até aqui a Marília, que... Vão aparecer, Marília? A Marília aqui da Linkstudy, ela chegou também no período de inverno. Quanto tempo demorou para você arrumar um trabalho? 3 semanas. 3 semanas. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando antes. Foi até bom essa pergunta vir depois, porque, assim, se você fizer toda a sua lição de casa ali, né? Ver o nosso job list, ver no nosso job help, acorda e vai procurar trabalho, você vai encontrar. Mas, lógico, existem épocas que a oferta de hospitality, elas são maiores, mas é só isso. Né? Não quer dizer que você não vai encontrar. Né? Isso Então, mais características, né? Porque cidades como Adelaide, por exemplo, isso não acontece, né? Aqui exato. o mesmo movimento na área de hospitality acontece no ano inteiro, né? Talvez no inverno caia um pouco por causa do clima que fica muito mais frio, mas é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Não tem esse pico do verão como tem em Gold Coast, que é uma cidade turística. Então, a cidade que você vai conta muito para isso também. E você tem que ter em mente que isso está ligado às vagas de hospitality, né? De hospitalidade, que são hotéis, restaurantes. Se você não vai arrumar trabalho nessas áreas, se você vai arrumar emprego como marceneiro, pedreiro, entregador, isso aí independe, vai ter vaga o ano, Perfeito. né? E agora no pós-Covid, posso dizer que agora é a hora, né? Não tem hora, Sim, tá todas as áreas precisando, todas as cidades com uma alta necessidade de gente para trabalhar, né? sim, sim, com certeza. Uma pessoa me fez uma pergunta que eu gostaria de responder. Se fica mais caro a passagem ou aluguel? Eu vou te dizer o seguinte: a passagem, obviamente, você vem naquele período de dezembro, às vezes, né, a gente sabe que tem uma diferença. Só que, assim, eu diria que você chegando nessa época também, vamos dizer que é alta temporada, a chance de você encontrar um trabalho mais rápido é maior. E de ter mais horas naquele trabalho também. Então, assim, você consegue trabalhar em algum lugar, sei lá, a pessoa vai te dar 10 horas. Se você chegou no período de alta, ela já vai te dar 20 horas de cara. Então, assim, acaba que compensa. Esse valor a mais que você pagou na passagem, uma semana você já ganhou. Sim. Então, certamente. Não sei se eu respondi a Não, pergunta, mas não, é um pouco maior o aluguel, assim, é um pouco maior a passagem, mas tem a parte de quando você chega aqui, as coisas já estão mais aquecidas, né? show. Agora vamos para um tema tanto quanto polêmico aqui, que é da comprovação financeira, né? Que tem agência que, para convencer as pessoas a fecharem com elas, elas vão no ponto que as pessoas mais sofrem, que é com a comprovação financeira, que infelizmente é um valor alto e tem que ter, né? Então a agência vai lá e fala assim: não, agora o Brasil é nível 1, não precisa mais de comprovação financeira. Vem comigo que a gente vai aprovar o seu visto. Outra puta sacanagem, né? Porque não é bem assim, né, Lu? Conta a história aí. É, é, é complicado. E quando a gente escuta assim, a gente fala, meu Deus, como é que pode, né? Porque assim, o que vocês precisam ficar espertos quando você contrata um intercâmbio, antes que você pague, antes que você assine, como que é o contrato de prestação de serviços dessa agência de intercâmbio com o estudante. Então, nesse contrato, essas agências que falam para os estudantes que eles podem sair do Brasil, né, sem o suporte financeiro, o contrato delas, geralmente, eu tenho percebido que eles têm uma taxa de cancelamento mais 30% do valor do curso. Então, assim, essa agência, pelo que eu entendo, ela possivelmente vai também receber da mesma forma, se o visto daquele estudante for negado ou negado ou aprovado, a agência vai estar recebendo. Então, assim, existe a teoria, né? Então, a teoria, você falou de nível 1, até bom a gente clarificar para algumas pessoas. Então,
existem 3 níveis, né? 3 níveis de países, então 1, 2 e 3. O nível 1 é o melhor nível. Assim como existem níveis de escolas, nível 1, 2 e 3. Então, um país, uma pessoa com passaporte de um país nível 1, com uma escola de nível 1, teoricamente, ela não precisa mesmo do suporte financeiro. Só que a gente sabe que, na prática, um estudante que está fora da Austrália, né, sem o suporte financeiro, eu estarei colocando a Linkstudy ou alguma agência ao visto daquela pessoa em risco. Porque a gente parte do princípio de que a imigração ela pode solicitar. Então, a partir do momento que eu parto do princípio que algum documento pode ser solicitado, eu faço o visto tranquilizando aquele estudante de que a imigração não vai solicitar, que pode não tem problema, eu estou colocando o visto daquela pessoa em risco. Então, assim, se a pessoa está aqui na Austrália e quer renovar o visto, a chance da pessoa não ter o suporte financeiro, o visto ser aprovado, ela é muito maior. Então, assim, o cuidado, vamos dizer assim, a atenção necessária, a gente sabe que é um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Mas todo estudante, mesmo aqui na Austrália, que está renovando o visto, ele precisa ter ciência de que a imigração pode aprovar o visto sem suporte financeiro, analisar o visto e, durante a análise, solicitar esse suporte financeiro. E quando solicita, ela aumenta o valor, não é o valor mais aquele obrigatório de 1.750 e poucos por mês, ou negar esse visto sem solicitar documentação adicional. Então, a pessoa assume a responsabilidade, inclusive, porque a gente informa, né, de que a imigração pode simplesmente aprovar, negar ou solicitar o extrato. E não tem como a gente prever. O grande pulo do gato aí é que as agências não falam isso. Então, a agência que está te falando, você não precisa apresentar a comprovação financeira, ela está falando para você só parte, porque ela está partindo do princípio de que talvez a imigração aqui aprove o serviço sem precisar. Mas aí, quando solicitar, a agência com certeza vai tirar o corpo dela fora, falando, não foi isso que eu te falei. Eu falei que nesse primeiro momento você não precisava apresentar, mas eu não falei que você não precisava ter, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Você precisa ter a comprovação financeira, mesmo que você não apresente, para caso eles solicitarem, você ter o que apresentar. E uma vez que você tenha, não faz sentido você não apresentar, porque você pode apresentar como já, tipo assim, ó, eu tenho esse meu suporte aqui, eu consigo me bancar. Isso já é um plus para eles aprovarem o seu visto sem precisar pedir documentos extras, né? Então, não faz muito sentido falar que você não precisa apresentar a comprovação financeira, porque você vai ter que ter de qualquer jeito. Então, arruma o seu jeito. Existem algumas formas das pessoas conseguirem, né, Lu? Não precisa ser... Porque isso é um outro mito que as agências vêm dizendo, principalmente para casais, é de que se é casal, não pode ter um patrocinador externo. Tem que ser... o dinheiro da comprovação financeira tem que ser do casal. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira. Pode ser externo, mas desde que seja um familiar, né? De um dos dois. Mas pode ser externo, com certeza. Então, rapidinho no que você falou, eu queria falar uma coisa. Quando a gente aplica para um visto, a gente tem que aplicar partindo do princípio de que a gente está entregando tudo o que a imigração solicitou. Tudo. Mas ficou faltando uma coisa. Lógico, às vezes vai, se que o estudante tem que estar ciente. Então, assim, a gente parte do princípio de que aquele estudante tem que estar... A gente está protegendo o estudante para que aquela aplicação ela é segura, né? Então, você falou a palavra talvez. Talvez. Então, assim, a gente tem até uma política aqui na Linkstudy, né? A gente não usa a palavra acho, porque a gente não acha nada. Se é para achar alguma coisa, o estudante não procura a gente. A gente tem que ter certeza. Então, assim, eu acho que vai dar certo. Eu acho que pode. Então, assim, a gente não acha. A gente fala porque a gente tem certeza. Então, assim, isso é muito importante. Quando você vai numa agência, é que você tem, assim, a segurança de que aquela pessoa que está fazendo o seu visto, ela realmente tenha certeza, ela não acha que talvez dê certo, que talvez não peçam, entende? Porque isso você fica inseguro, né? Um ponto importante, a gente também não terceiriza os nossos vistos para a Austrália. Todos os vistos são feitos internamente no nosso departamento de vistos na Linkstudy. Então, a gente tem total interesse que esse visto seja aprovado mesmo, sabe? Não tem porque também quando a agência pede um visto, é ruim para a agência também. Não é ruim só para quem aplicou. Né?
Exatamente. Então, quando você for com a Link Study e eles aplicarem seu visto, eles querem que o visto seja aprovado. Não só por você, mas por eles também. Existe uma reputação da agência com o Departamento de Imigração e com as escolas. Então, o interesse é de que tudo aconteça da melhor forma possível. Né? A agência que não quer isso não é uma agência séria, não é uma agência que está pensando em você. Ela está pensando só em ganhar um dinheiro ali que uma hora vai acabar. Porque quando eu penso assim, uma agência não é confiável ou está tentando vender uma coisa que você não quer, ou uma coisa que você não precisa, ela não está pensando no pós-venda de tipo assim, porra, quantos alunos vêm para a Austrália e renovam o visto? Acho que é quase 100%. Deve ser em torno de, sei lá, 95% das pessoas que vêm fazer o intercâmbio acabam renovando o visto aqui. Só que se a agência for uma merda, a pessoa não vai voltar. Então, você tem que procurar uma agência que você sinta confiança, que você queira voltar. Eu vejo a Linkstudy, principalmente com esse lance todo de pegar na mão assim que a pessoa chega, tipo, é muito importante. E isso te dá uma confiança de você ter alguém ali para quando você precisar, pô, quero renovar, deu um problema aqui, sei lá, liga para a Lua resolve. É isso. Ah, tem uma Quer pessoa falar perguntando coisa? se a gente tem parceria com agentes de imigração. Sim, nós temos. E análise de perfil, se fazemos. Sim, fazemos. Então, estou Olha, tentando responder aqui, Lucas, para não perder aqui as eu perguntas. vou pergunta. A galera que quiser fazer pergunta, não põe aqui no texto, aqui no comentário, porque fica muito difícil acompanhar. Eu vou pedir para vocês colocarem na interrogação, porque daí eu abro a pergunta aqui para a gente responder. Pode começar já. Já tem umas 4 perguntas aqui, eu vou abrir para a Lu responder já já. Eu ia comentar alguma coisa e esqueci, mas tá bom. Vou abrir aqui para a pergunta. Aqui. Espera aí. Como está o tempo de aprovação do visto? Nossa, eu queria ganhar $1 para cada pessoa que me perguntasse isso. Porque é uma pergunta bem Que tem difícil de resposta. responder. Tem Não, vistos que ó, a gente faz e estão sendo aprovados na hora. eu vou passar aqui o que a galera tem falado pra gente. E, assim, tem pessoas que têm mandado mensagem pra gente falando que o visto foi aprovado em semanas e tem pessoas que estão aí já há 3, 4 meses esperando o visto ser aprovado. Então, basicamente, como a gente já conhece, a gente já mora aqui na Austrália há muito tempo, me parece que lá no sistema deles é um sistema de jogar carta para cima e pegar e discutir. Não faz o menor sentido. Tem gente que aplica antes e é aprovado depois, tem gente que aplica depois e é aprovado antes. Não tem regra, é a regra deles. Tá? Então, essa pergunta não tem resposta, né? Adorei! É mais ou menos isso. Tem visto que é aprovado na hora, tem visto que é aprovado em uma semana, tem visto que demora 2 meses, tem um visto que demora 3. E assim, comparando mesmo nível de dificuldade, vamos dizer assim, né? É isso aí. Não temos como te passar exatamente. Aplique e reza. Tem uma pergunta que as pessoas fazem muito pra gente, que é muito arriscado eu comprar minha passagem antes do visto ser aprovado? Eu vou dar minha opinião, a Lu dá a dela. Eu acho que sim. Tá? Eu esperaria o visto ser aprovado, muito embora o volume de vistos aprovados seja grande, há sempre o risco, né? Porque eu não sei qual é o seu perfil aí de quem está aplicando, há sempre o risco do visto ser negado. Até que ele seja aprovado, ele pode ser negado. E aí você comprar uma passagem, dependendo da política da companhia aérea, vai ser muito difícil você conseguir esse dinheiro de volta. Então, analise com muito cuidado. Se você quer comprar antes do seu visto ser aprovado, veja todos os processos de cancelamento da companhia aérea para que você tenha certeza que se você precisar cancelar, você vai conseguir seu dinheiro de volta. Se não, espere o seu visto ser aprovado. O que você acha? Exatamente, exatamente. E tem uma questão. Se você não tem. Primeiro, que para quem faz o visto de estudante, não é obrigatório para análise do visto que a pessoa tenha a passagem. Então, pela regra, não é obrigatório. Porém, se a pessoa não tem a passagem, a gente vai solicitar que ela tenha no suporte financeiro o dinheiro da passagem. A gente precisa cuidar um pouquinho aí para não ter o suporte financeiro muito certinho, porque se não tem a passagem, que a gente vai precisar que a pessoa tenha aí um pouquinho a mais para a passagem. Mas Mas você não... consegue fazer
reserva sem pagar, não consegue? Não tem um esquema. Sim, não, com certeza. Você pode mostrar dessa forma também, mas só assim deixando a pessoa, né, ciente, que ela não precisa. Então, outra questão, com essa questão de não ter um prazo específico para análise dos vistos no momento, está um pouco ainda, né, oscilando. Se você compra uma passagem, a chance de você ter que trocar a data dessa passagem, ela é grande no momento. Então, é melhor fazer o que você falou, concordo plenamente, espera o visto ser aprovado e daí compra. Outra pergunta relacionada a isso que a gente recebe muito é: preciso comprar passagem de volta? Isso é uma pergunta que a gente sempre recebe. O que que você tem para dizer sobre isso? Olha, se a pessoa vem com visto de 11 meses, inclusive uma pessoa fez uma pergunta de 11 meses, já aproveito e vou responder. A partir de 11 meses, um ano, não precisa comprar a volta. Até porque você não vai conseguir, a companhia aérea não tem voo aberto depois de 10 meses. Então, a gente não tem como comprar. Mas, lógico, quando a pessoa chegar na imigração e se for questionada, ela tem que ter uma resposta por que não comprou, né? Olha, não comprei porque não tem a volta ainda. Tem um ponto que eu gosto de citar também, pode, como a Marília está falando aqui, eu vou esperar acumular mais milhas para comprar na volta, para comprar minha volta com milhas um pouco mais de ponto. Só que tem uma questão que eu gosto de assim, frisar, porque assim, às vezes a pessoa ela vem com a passagem só de vinda para cá, porque já sabe que vai renovar o visto, ou porque, enfim, pelo valor ser mais baixo. Só que, assim, nesses anos que a gente tem matriculado muitos estudantes, a gente também já acompanhou estudantes que tiveram, que mudaram os planos, seja porque quiseram, ou porque a vida colocou eles nessa situação, né? Por algum problema familiar no Brasil. Então, assim, eu particularmente prefiro que os estudantes tenham uma passagem de volta para o Brasil. Porque, às vezes, essa pessoa precisa voltar para o Brasil e ela não tem o dinheiro mesmo da passagem. Tá? Isso eu já vi acontecer diversas vezes e a pessoa está aqui e precisa ir embora e não tem o dinheiro porque realmente usou. Então, assim, respondendo, não é obrigatório, mas, assim, a imigração, na entrada do país, se reserva, sim, o direito de pedir isso. Então, fiquem ligados, porque, né, se a pessoa veio para 4 meses, não tem a volta. Então, assim, um pouco, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas eu não posso te falar, é obrigatório, você precisa vir. Não. Mas, assim, eu fortemente recomendo que a pessoa tenha uma passagem de volta, porque por mais que a gente tenha um outro planejamento, a gente, às vezes, vai precisar dessa passagem de volta sem saber que precisa. Né? Vou falar para vocês. Sim. Vou falar para vocês o que a gente fez, né, Danilo? A gente comprou a passagem de volta e aqui na Austrália a gente renovou o visto, né? A gente veio para 6 meses e tinha um mês de férias, então eram 7 meses de intercâmbio. E a gente tinha passagem de volta para 7 meses depois. Chegou lá, a gente resolveu renovar e aí a gente remarcou a passagem para o máximo que a gente conseguiu para frente para a gente visitar o Brasil. Então a gente não perdeu o dinheiro da passagem, a gente remarcou e visitou o Brasil quando a gente fez um ano de intercâmbio. E foi muito legal. Então dá para você fazer isso também. Mais uma vez eu vou deixar aqui o conselho de vocês lerem as regras de cancelamento, de transferência, de remarcar a passagem. Cada companhia aérea tem a sua regra. Então, fica de olho nisso para que você consiga pegar uma passagem que você consiga aí, remarcar sem pagar uma multa, por exemplo, que foi o nosso caso. Então, é só você ficar ligado nas regras de cancelamento e remarcação da passagem que você não vai perder o dinheiro e ainda você vai ter a segurança de que, se você chegar aqui e a imigração pedir, você não vai voltar para o Brasil por causa de uma passagem aérea. Né? Eu costumo dizer que eu não correria esse risco. Né? É um sonho tão esperado, tão querido, assim, de quando você põe você aposta muito nesse sonho, né? E nessa vontade de vir. Aí você chega aqui e por causa de uma passagem aérea te mandam de volta para casa. Não vai ser legal, né? Ou eles pedem para que você compre na hora, já aconteceu também, né? A pessoa chega e fala, você não tem a volta. Eles fazem que a pessoa, ou você volta, ou você compra agora uma passagem de volta na hora. E a pessoa vai pagar daí um valor. O preço que tiver disponível vai ser muito mais caro, provavelmente. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Estou fazendo. Peraí, um momento. Eu estou tentando abrir as perguntas para você ler também, Lu, mas eu não estou conseguindo. Tá dando um pau aqui no Facebook. Tudo bem.
Então eu vou ler aqui as perguntas. Ah, E eu consegui agora. a Link Study tem agência física aonde? A matriz da Link Study em Gold Coast. Nós temos agências físicas em Sydney, Adelaide, Curitiba e São Paulo. E Londres. São Ó, 6 agências. Eu tô aqui. A Marília fica aqui falando, sabe, comigo? Eu fico aqui, ó. Eu não vou mostrar a Marília hoje para vocês, né? não ajuda os universitários aí. Ah, sim, sim. Inclusive, a Lala, daqui de Adelaide, está online, está assistindo a gente. Então, se você quiser vir para Adelaide. Laura! Independente disso, vocês atendem a Austrália inteira, né? Não precisa, a pessoa não precisa ficar focada só em ir para Sydney, só em ir para Gold, só porque a agência física lá. Você pode ir para Darwin. Sim, inclusive a Luísa da nossa agência de Londres também está online. Então, assim, a gente brinca que assim, a gente sempre atendeu as pessoas online também. Né? A gente tem agências físicas, mas a gente sempre atendeu antes do Covid, a gente conseguia, e assim como as outras agências também conseguem atender online. Então, depois que veio o Covid, então a gente intensificou. Então, a gente tem hoje a Link Study, a agência online, né? Que nós temos. Por que a gente criou a Link Study online? Porque nós estamos no fuso horário de todo mundo. Então, nós temos, estamos na Austrália, estamos no Brasil e também estamos ali no UK, estamos em Londres. Então, qualquer horário que você tiver, você consegue falar com alguém da Link Study. Então, é por isso que a gente também criou a Link Study online. Então, independente da pessoa, da gente ter uma agência física ou não, a pessoa vai ter o mesmo padrão de atendimento, de visto, de tudo. Para o curso de inglês de um mês, qual o valor que precisa comprovar? Eu acho que tem curso de um mês? Tem a partir de 2 semanas, a pessoa pode vir fazer um curso. Então, assim, se a pessoa vem para ficar só um mês, porque às vezes a pessoa vem fazer um curso de um mês, só que ela fica 2 meses, por exemplo, né? Ela viria com visto de turista, sem permissão de trabalho. Então, é o tempo de visto que conta. Então, por mês de visto é $1.754 por mês de visto. Então, depende, se ela vem ficar só um mês, é esse valor. Logicamente, aquela questão da passagem aérea, né? Então, é pelo tempo de visto. Mas, aproveitando o gancho, se a pessoa vem para fazer um curso de 2 anos, a pessoa só precisa comprovar os 12 primeiros meses. Show. Tem uma pergunta muito boa aqui, que a gente recebe bastante, inclusive. Horário do estudo, qual é o melhor? De tarde, de manhã, ou de tarde, ou de noite, né? Porque algumas têm de noite também. Olha, eu não sei qual é o objetivo da pergunta dessa pessoa específica, qual é o melhor para trabalhar ou qual é o melhor para estudar. Então, assim, se a pessoa para trabalho, qualquer horário é o melhor. Porque, assim, se você estuda de manhã, você vai conseguir arrumar um trabalho à noite. Se você estuda à noite, você vai conseguir arrumar um trabalho de manhã. Você vai focar nessas vagas que não estão no seu horário de estudos, né? E eu agora, falando um pouco da parte acadêmica, se você é uma pessoa que aprende melhor de manhã, por favor, venha estudar de manhã, porque você vai conseguir aproveitar muito mais o seu curso. Às vezes a pessoa não é muito da manhã, não é muito morning person, então venha e faça um curso à noite. A gente tem acompanhado que os cursos noturnos, eles não são tão puxados quanto os cursos diurnos. Porque as pessoas, até no Brasil mesmo, nas faculdades, geralmente a gente já está cansado do dia inteiro, então até os professores já dão um pouco mais de folga, né? Mas não tem um melhor, assim, depende muito do perfil da pessoa acadêmica e onde ela vai querer trabalhar. E esse é um ponto que eu ia colocar, que depende do perfil da pessoa. Eu, por exemplo, não funcionaria para estudar à noite, até porque eu trabalhando lá de dia na cozinha, que é um trabalho pesado, eu não ia conseguir acompanhar a escola se eu terminasse do trabalho lá, um shift de, sei lá, de 8 horas, 10 horas, e depois fosse estudar, não ia querer aprender nada. Então, assim, você tem que pensar nisso também. Eu não sou uma pessoa da noite, né? Eu, Lucas. Não adianta eu estudar à noite, eu não vou absorver absolutamente nada. Eu prefiro ir estudar de manhã, que eu tô fresco, que minha cabeça tá zerada, de acordar, e depois eu me viro com o meu corpo para poder trabalhar. Mas eu, pessoalmente, prefiro estudar mas isso vai de cada um. Então, depende do seu perfil. Com certeza. E tem uma questão também interessante. Procure uma escola, né? Que a gente pode te orientar com isso,
que tenham esses horários diferentes também, né? Porque às vezes você veio para cá pensando que o estudo noturno era melhor para você. Você chegou aqui, você percebeu que você prefere o diurno. Então, assim, venha para uma escola que tenha essa flexibilidade de troca de horário, né? E tem escolas também que são 2 dias inteiros e o outro até a hora do almoço. Então, são 2 dias e meio, né? Então, e permita a tua colocação. Se você funciona melhor de manhã do que à noite, então procure, né, estudar num período que seja melhor para você. Com certeza. Isso vale para a cidade também, né, Lu? Se você escolher uma escola que tenha filiais em cidades diferentes, aí você vai para uma cidade e não gostou, você pode mudar? Como funciona isso? Pode mudar. Pode mudar. Inclusive, eu estava falando da diferença dos timetables, né? Então, assim, a pessoa que vai trabalhar de cleaner, ela vai de limpeza, ela pode trabalhar, ela vai querer trabalhar de manhã e estudar à noite, e vice-versa. Então, assim, tem escolas que têm diversas cidades aqui na Austrália. Tem bastante. Antes não tinham tantas, hoje já está aumentando até o volume. Então, assim, se você está aqui em Gold Coast, você gostou, mas queria sentir um pouco como é Adelaide, poxa, pode se mudar? Pode se mudar. Então, assim, tem várias formas de fazer isso. Você já pode sair do Brasil com esse plano feito, então a gente já pode te matricular, por exemplo, 6 meses de curso, 3 meses em uma cidade, 3 meses em outra. Ou não, chegando aqui, você pode decidir fazer a mudança, né? Lógico que, assim, tem que partir do princípio de que a troca de campus, ela é sempre sujeita a ter disponibilidade naquele momento da troca, ter a vaga, né? E o valor também, porque pode ser que quando você esteja fazendo a troca, não é mais o mesmo valor que você pagou quando você fez. Então, só um parênteses para ficar, né? Mas essa troca é feita assim com bastante frequência, inclusive. Inclusive aqueles estudantes que estão em dúvida, para qual cidade que eu vou, por mais que a gente explique, a pessoa não está com aquela dúvida, né? O que é normal. A gente preferencialmente matricula esses estudantes em escolas que têm destinos diversos. Então, Boa. É uma dica legal para você que está em dúvida aí da cidade. Você já sair do Brasil já com 2 cidades diferentes, depois você escolhe a cidade que você gostou mais para você continuar renovando. Mas é uma boa estratégia se você está com muita dúvida de qual cidade ir. Vou abrir a última pergunta aqui para liberar a Lu. Visto de casal, meu marido pode ir primeiro e eu com a minha filha depois? Tem pode. muita gente que monta essa estratégia, né, de vir um e depois trazer o outro. É normal, dá para fazer. Bem comum, a gente faz com bastante frequência, visto assim, até porque a pessoa, antes de fazer o investimento, trazer a família, vem para conhecer e daí vem com a família inteira. É totalmente possível. Outra pergunta que a gente recebe bastante, que eu acabei de lembrar aqui antes de encerrar essa live, eu consigo juntar o dinheiro para fazer a renovação do visto aqui na Austrália? Eu vou colocar o meu ponto, a Lu coloca o dela. Você consegue fazer isso, né? Isso é muito tranquilo. Volta naquilo que a Lu falou, que depende de você, né? Se você for para aula, sair da aula, só curtir praia e não for trabalhar, não tem matemática que feche nesse. Agora, você consegue. Uma vantagem de estar aqui na Austrália é que, estando aqui, você não precisa pagar o curso de uma vez, né? Estou errado, Lu? Tá Aqui na certo, é Austrália, isso mesmo. você pode parcelar o curso, né? Eu acho que é diferente de quem tá no Brasil, antes de embarcar, tem que estar com o curso quitado, é isso? Sim. Não, na verdade, agora com o Covid isso foi até uma vantagem, a pessoa não precisa estar com o curso quitado, mas ela precisa, na maioria das vezes, pagar por pelo menos metade desse curso, ou depende, cada escola tem uma regra, assim, tem escolas que deixam você pagar 12 semanas e depois 12 aqui, tem escola que não, mas a gente tem o contato de algumas escolas que você consegue pagar menos no Brasil e depois pagar o restante aqui, né? Um depósito inicial e depois o restante. Mas aqui a gente consegue parcelar mensal, por exemplo, que no Brasil já é mais difícil. E quem parcela mensal muitas vezes tem os juros, aqui é parcelamento sem juros, então é possível renovar sim. Não sei se você vai E complementar alguma coisa. Oi? Não sei se Não, você vai não, complementar alguma coisa. é possível tanto juntar o dinheiro, né?
quanto parcelar. E o meu curso, por exemplo, quando eu renovei, eu pagava a cada 6 meses, se não me engano. Então, eu tinha tempo suficiente para trabalhar, juntar a grana, pagava. Trabalhava, juntava a grana, pagava. Então, sim, é possível. Dá para fazer. É tranquilo. Não fica com esse problema aí na sua cabeça de tipo, vou para a Austrália e não vou conseguir renovar, que você vai, né? Vai, não, a maioria dos nossos estudantes, eles trabalham aqui e renovam com o valor que recebem do trabalho aqui. E mais um ponto positivo para o visto de casal agora. Você falou do seu caso, né? Ai, não é bom vir de casal, é arriscado. Quando você está no visto de casal, uma pessoa estuda e duas trabalham. Então você consegue É, mais ainda ter aquele valor, né? Não, na verdade, isso foi o que nos permitiu continuar aqui por mais tempo também, porque é uma estratégia que a gente usou e que você pode usar, né? A Dani veio estudando inglês e depois a gente inverteu o visto para mim. Então, só nessa brincadeira, porque quando inverteu o visto para mim, eu já fechei o inglês e um curso técnico. Isso já deu para 3 anos e meio de visto para mim, fora os 7 meses da Dani. Então, você pensar, você já tem uma na Austrália só nessa estratégia de você ter o visto de um para o outro. Então, muito cuidado com as informações que você pega no Facebook, com qualquer agência. Muito cuidado, porque tem informação desencontrada, tem informação de gente que já veio há trocentos milhões de anos e fala, não, faz assim que dá certo, porque as regras mudam, procure uma agência. A gente está te dando a oportunidade aqui, né, de procurar uma agência que é séria, que já mostrou que dá o apoio, dá o suporte, não quer só ganhar dinheiro às suas custas, quer realmente que você venha para cá, tenha uma boa experiência e volte depois para fazer a renovação, isso é muito importante. Que tem filial no Brasil, que tem filial na Austrália, que tem atendimento online, quer dizer, é uma agência que tem um pacote completo. Então, eu indico aqui a Lu, vocês viram aí, a Lu é super simpática, super aberta, vai vocês, vai esclarecer as dúvidas. Isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com o Lu, é que eles são muito disponíveis e eles têm paciência para tirar as dúvidas de todo mundo, mesmo das mais básicas até as dúvidas mais complexas. Então, eu vou deixar o link para vocês procurarem a Link Study lá na nossa bio. Se você for lá no nosso perfil, você encontra o link para vocês entrarem em contato com eles. Tem também o Instagram deles, tem o site deles. E eu também vou deixar o link nos stories aqui. Depois, quando você sair dessa live, você vai aos nossos stories, você vai achar o link para entrar em contato com eles lá também. Tá bom? Lu, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, por você ter dedicado essa uma horinha aí do seu dia para falar com a gente, para esclarecer essas dúvidas. E eu espero que você possa voltar aqui mais vezes para a gente fazer lives como essa ou vídeos como esse, que eu acho que é muito importante e tem muito para agregar aí para quem quer vir para cá ou para quem quer renovar o visto aqui na Austrália. Sim. Bom, obrigada pelo convite. Adorei o bate-papo. Eu sempre fico nervosa, né? Antes falo, Lucas, mas a gente acaba que consegue, né, falar. E obrigada mesmo a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente, escutando as nossas, né, nosso bate-papo. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma a esclarecer esses mitos. E, por favor, caso vocês queiram, né, que a gente faça outra live e tenham outras dúvidas, pode deixar aí. As Beijinho com dor. mais parecendo. Obrigada mesmo. Olha quem chegou! Vai dar tchau pra vocês. Galera, queria agradecer vocês aí que ficaram na live com a gente esse tempo todo aí. Eu vi que teve bastante gente que assistiu do começo ao final. Essa live vai ficar salva, então se você não conseguiu assistir por algum motivo, a Dani Oi, aí. gente. Se você não conseguiu assistir por algum motivo, a live vai ficar salva, então você pode ver quando você quiser. Tá bom? Obrigado a todos vocês, Lu. Um Muito beijão. obrigada. Até mais. Tchau pra Tchau. vocês.